Olá, está no ar o programa Ambiente Legal, diretamente dos estúdios da TV Êxito. Você pode nos acompanhar pelo site www.ambientelegal.com.br ou tvexito.com.br. Esporte, cultura e lazer constituem não apenas um direito do cidadão, mas também importante vetor na formação do indivíduo para a cidadania. Esporte é a melhor forma de prevenção da violência urbana e o maior fator de saúde corporal de qualquer pessoa. O lazer, por sua vez, permite ao ser humano recarregar suas energias para permanecer um elemento produtivo na sociedade. Para tanto, é necessário haver política setorial. E para falar sobre isso, e sobre a política como um todo, trouxemos um animal político, no melhor sentido do termo, como dizem os franceses. Nosso convidado é o secretário adjunto de Esportes e Turismo e de Juventude do Estado de São Paulo, Clóvis Volpi. Clóvis foi secretário da Educação, Cultura e Esportes das prefeituras de Mauá, Ribeirão Pires, enfim, de quase todo o ABC, assessor cultural de São Caetano do Sul, foi vereador na Câmara Municipal de Mauá por 2 mandatos, presidente da Câmara, foi deputado estadual e vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, presidente estadual do PSDB, depois foi do PV, foi deputado federal, prefeito municipal de Ribeirão Pires, e hoje secretário adjunto de Esportes, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo. Clóvis, é um grande prazer ter você aqui, amigo já de muitos anos. Pois é, Pinheiro Pedro, um prazer muito grande estar aqui com você, com seus telespectadores, mas também nós já tivemos uma história conjunta ainda pela rota da vida pública aí pelo ABC, quando você foi candidato também em 2002 e nós trabalhamos juntos. Eu fiquei feliz, fico feliz agora em voltar a vê-lo aqui e participar do seu programa. É uma alegria. Prazer é todo meu, Clóvis. Obrigado. Clóvis, como é que está hoje a questão da secretaria? Como é que você vê hoje o esporte, o lazer e a juventude como gestor hoje na Secretaria Estadual? Olha, a Secretaria de Esporte, quando eu fui para lá, eu tinha uma visão de que seria uma secretaria inerte, que estava parada ali. Mas eu percebi o seguinte, Pinheiro Pedro, e que o povo às vezes também não percebe isso. Em qualquer atividade esportiva que aconteça no estado de São Paulo, tem a participação da Secretaria Estadual. Se você observar, olha, está fazendo aqui o Campeonato Mundial de Voleibol Interclubes, tem a participação da Secretaria arcando com alguns custos para que este evento aconteça. Você tem os campeonatos tradicionais, que nós já passamos por esta fase, mas ele continua acontecendo. Jogos abertos do interior, por exemplo. Estivemos agora em Mogi das Cruzes. Eram 17 mil atletas inscritos para participar dos Jogos Abertos do interior. Fantástico. Olimpíada reúne 7 mil. Então você imagina aí, organizar tudo isso, Os jogos regionais que classificam os atletas e as cidades para os jogos abertos. Você tem jogos da juventude, jogos estudantis. São Paulo agora esteve em Natal recentemente, são 30 dias passados, e nós já somos campeoníssimos nessa atividade do esporte estudantil. Nós trouxemos 74 medalhas. Se você somar do segundo lugar até o 10º, não chegam as medalhas que São Paulo vem trazendo. Nós temos os centros de excelências, que nós aqui não conhecemos, mas que está acontecendo. São mais de 40 centros de excelências. O que é um centro de excelência? É assim, você tem uma cidade que tem aptidão para ciclismo, por exemplo. O Estado banca a formação de um centro de excelência, captando atletas de outros estados do Brasil e até da nossa região mesmo, do estado de São Paulo. Financiamos em convênio com as prefeituras para formar o atleta olímpico. Então você tem de judô, você tem de atletismo, você tem de ciclismo, nós estamos fazendo agora de natação, tênis de mesa, outras lutas marciais. Tudo isso é bancado pelo Estado que está acontecendo. O jiu-jitsu, inclusive, também. Hoje tudo que for olímpico popular, nós temos. Tudo que for olímpico nós temos. E agora, por exemplo, estes atletas jovens que vão para os Jogos Estudantis e Jogos da Juventude, os que se destacam ganham a Bolsa Atleta, que vai de R$500 a R$2.500 por mês, para ele praticar esporte, para poder se desenvolver, para
para que nós possamos ter a formação de atletas olímpicos. Então, o Estado, e faz muitas outras coisas, né? Nós fazemos outras coisas lá, mas nós fazemos isso. E o que faz financeiramente? A Secretaria também financia competições de entidades, as federações, confederações, associações desportivas apresentam um projeto e nós firmamos um convênio para que aquele projeto aconteça. Então, vamos imaginar, a Federação Paulista de Judô quer fazer a Taça São Paulo de Judô para atletas de sub-15 anos, para pegar na formação e depois nós presentearmos com as bolsas. Nós fazemos um convênio, bancamos tudo isso e subtrairmos de lá os campeões, os que têm possibilidade de ter índice na frente e financiamos a vida futura dele até que ele possa competir ou que esteja ainda em estágio de competição então, com bons resultados. É um trabalho resultados. de fomento bem forte. Né? Muito forte, muito forte. É que isso não é divulgado, né? O grande problema nosso é o seguinte, fazemos tudo isso, mas quem fica sabendo? Né? É nós que temos que fazer essa divulgação. Aí você pega na área, por exemplo, de lazer, hoje nós temos os Jogos dos Idosos, isso é uma coisa fantástica, né? O estadual vai ser agora em Santos, esse mês, mas nós fazemos os regionais, por região. É fantástico isso, acima de 60 anos, você tem várias atividades esportivas, várias atividades recreativas e a gente chama de melhor idade aí, mas o idoso, né? Eu já estou nessa fase, né? Já passei dos 60 anos, então você vai participando. Depois, os melhores classificados... Eu já posso ir no júnior já lá. Você já pode ir, está jovem ainda. É que o cabelo branco da gente não dá para mentir muito, né? E aí nós fazemos o Jore, né? Estadual, reunindo os campeões de todas as regiões que nós fizemos, os regionais. Tudo isso nós estamos fazendo. Qual o volume hoje de pessoas envolvidas nesses jogos da melhor idade, hein? Ah, olha, se você considerar aí que por região nós fazemos com de 35 a 40 cidades, você vai chegar no final com que você teve atividade com mais de 15 mil pessoas, idosos, com mais de 15 mil idosos. Hein? É uma coisa, olha, é uma coisa fantástica isso, né? E você tem a dança, preparativo, você tem todas aquelas atividades e eles se sentem extremamente felizes por estar participando de uma atividade. Né? Valorizadíssimos, né? E agora, recentemente, Pinheiro Pedro, o governador deverá lançar o cartão do idoso para atividade física. O que o governador quer? E nós estamos preparando agora o convênio. Ele vai lançar o cartão. Esse cartão dá direito ao idoso se credenciar e cadastrar-se numa das academias no estado de São Paulo e o estado paga... As privadas? Isso, paga R$60 para ele fazer academia. Isso é interessante, quer dizer que fica um convênio. Fica um convênio. Nós vamos lançar o cartão, evidentemente as academias vão se inscrever, depois elas vão ter um número fixo de quem elas vão poder atender, porque vai ter que misturar, tem que ter uma cota, mas nós acreditamos que imediatamente uns 500 cartões terá início já esse ano ainda, até o final de dezembro, e depois isso será crescente. Será um lançamento agora inédito. Aliás, eu estou falando isso de primeira mão, nem sei se deveria ou poderia. Pouca gente sabe disso, mas é uma iniciativa muito importante. Está no trabalho preparativo para lançamento do cartão e nós deveremos apresentar isso ao público uns 10 dias aí. Atenção, hein? Nós, da melhor idade, idosos, né? Já vamos ter aí uma iniciativa estatal muito importante no que tange a garantir também a nós o direito das academias. Né? Mas, Pinheiro Pedro, hoje o grande charme da Secretaria é uma lei que foi instituída em 2010, chama-se Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. O governador abriu mão este ano, de 2013, de 80 milhões do ICMS para que nós fizéssemos convênio com associações e prefeituras que quisessem manter escolinhas esportivas. E a nossa obrigação é fazer a análise do projeto, aprovar o projeto, depois a empresa, ao invés de pagar o ICMS para o Estado, parte do ICMS, ele passa diretamente para essa instituição. Fantástico isso, são 80 milhões, é um baita de um dinheiro. O ano que vem, aqui também não sei se posso dizer, mas nós estamos pleiteando junto ao governo, ao governador, que a gente possa ter 120 milhões de reais. O que é que possibilita isso? Você fazer atendimento esportivo em cidades onde tem alta vulnerabilidade social, ou seja, cidades que têm IDH baixíssimo. Então você pode ter um evento lá patrocinado por uma empresa que não está dentro daquela cidade, mas está no estado de São Paulo e que ela tem também o conceito social, ou seja,
A empresa quer patrocinar um programa esportivo social. Ela vai na tela da secretaria, né, na internet, na tela da secretaria, e ela escolhe a cidade. Voluntariamente. Voluntariamente. Nós não interferimos na aptidão da empresa. Nós aprovamos os projetos, colocamos na tela e a empresa escolhe onde é que ela quer aplicar. Ela não paga o ICMS, portanto é um dinheiro público, é um dinheiro do Estado e ainda faz publicidade do seu evento ou da sua empresa naquele evento esportivo. Incentivo. Um belo incentivo. E é muito importante a gente observar isso. Você que trabalhou tantas vezes, né, com isso e agora está pondo a sua experiência, né, a serviço do governo estadual, né? E você sabe a importância que isso tem hoje como fator de apaziguamento social, né? Muito. Dá lazer muito. E dá esporte para as pessoas. Olha, nós temos também um programa chamado Esporte Social. As prefeituras fazem o convênio conosco, é aberto isso, não tem controle praticamente financeiro, é quantas estiverem aptas a fazer o programa, ela faz o contraponto da criança que está na escola. A criança estuda de manhã, ela participa do projeto à tarde. Ela estuda à tarde e participa do projeto de manhã. Nós firmamos um convênio com as prefeituras fazem o programa nas cidades dela e nós repassamos o dinheiro para a prefeitura. Chama-se Esporte Social. A Lei Paulista de Incentivo ao Esporte tem muito desta visão que você acabou de falar. Nós temos que atuar onde há uma violência crescente, não é? Você ocupar o garoto, ocupar o jovem para que ele possa não ficar disponível para as drogas, exatamente, para a violência. Se você não der essa ocupação para ele está lá, é alta vulnerabilidade social mesmo, ou seja, qualquer um pode cooptá-lo. E a atividade, eu acho que aí é um programa que está indo no bom sentido, mas e os espaços? Como é que você tem visto a administração dos espaços disponíveis para a prática de esportes em áreas públicas? Nós hoje não temos tantos espaços quanto precisávamos para algumas atividades que são fáceis de serem feitas, o custo muito baixo, né? Por exemplo, atletismo. Nós precisamos ampliar a nossa rede de pistas de atletismo no estado de São Paulo. Nós não temos um número significativo. Piscinas, nós não temos um número significativo ainda. Mas a lei paulista permite que as prefeituras façam um projeto, cadastrem-se na lei paulista e elas possam também executar os projetos através do incentivo. Ou seja, ela não depende do governo para assinar convênio. Ela faz o projeto, nós aprovamos o projeto e ela faz a captação da empresa. Com isso, divulgando isso para as empresas, divulgando isso para as prefeituras, nós vamos ter ampliação, que hoje nós temos um déficit. São pistas de atletismo, né? Piscinas e, evidentemente, alguns ginásios cobertos ainda. Mas nós quadras temos... é muito claro, importante. As quadras, né? Você sabe, quadra você acaba, em algumas cidades, você fez um cimentado, você botou lá a quadra, você acaba fazendo a atividade. Você precisa cobrir. Isso já é assim um pouquinho mais elevado. Mas pista de atletismo, por exemplo, é muito barato você fazer, o custo é baixo e muita gente participando. Então você pode atender. E eu vou dizer uma ideia, porque as pessoas não sabem. Estava agora acontecendo o Campeonato Mundial de Atletismo e estava também acontecendo o Campeonato Mundial Juvenil na Rússia. Os 5 atletas que estavam nessa faixa de idade na Rússia, Pinheiro Pedro, eram oriundos do nosso programa de esportivo, nosso centro de referência. Ou seja, cresceram dentro desse programa. Eles estavam vivendo conosco, ganhando bolsa, convivendo com nossos técnicos e compunham a seleção brasileira juvenil que também estava na Rússia praticando esporte. Agora, se nós tivéssemos mais pistas e mais prefeituras interessadas em fazer isso, nós teríamos muito mais atletas na área de atletismo, que nos interessa muito, porque é volume, nós tiramos mais gente da rua. Ou seja, retirando pessoas da rua e incentivando a prática do esporte, nós estamos reduzindo a criminalidade, né? Muito, potencial. Isso é muito importante. Muito importante isso. E natação, né? E natação, que para nós é fundamental. Vamos seguir com essa importante e interessante entrevista, esse bate-papo com o Clóvis Volpi no próximo bloco. Até mais. Pinheiro Pedro Advogados. Direito, justiça, cidadania e sustentabilidade. Desde 1985.
Com mais de 600 metros quadrados distribuídos em 4 estúdios, a TV Êxito atende às necessidades do mercado publicitário, institucional e corporativo. Produzimos vinhetas, programas para rádio, TV e web, campanhas políticas, videoaulas, coberturas de eventos com transmissão ao vivo. Em nossa estrutura, estúdios com cenários físicos e virtuais, equipe e equipamentos que atendem à exigência do cliente. tvexito.com.br, Rua Joaquim Távora, 1493. Continuamos nosso programa hoje nesse bate-papo com o nosso convidado, o secretário estadual de Esportes, Lazer e Juventude, Clóvis Volpi, secretário adjunto e um homem com passado na estruturação de gestão nesta área, reconhecido, além de ter sido prefeito municipal na região do ABC, deputado estadual, presidente partidário não só do PSDB, mas passou pelo PV, hoje atualmente no PTB, enfim, o que eu costumo chamar de um animal político, no melhor sentido do termo, né? E que pode efetivamente muito contribuir para o nosso conhecimento sobre como a política pode ser aplicada setorialmente a uma área tão importante quanto essa dos esportes. Clóvis, você estava nos falando no primeiro bloco sobre esta importância dos programas estaduais que estão sendo aplicados e é impressionante o volume de gente, né, que está sendo beneficiada com isso. Mas me conta mais a respeito dos quadros que estão sendo trazidos, já consagrados do esporte, para participar dessa atividade. Bem, Pedro, nós nos ocupamos do seguinte: muitos ex-atletas, renomados atletas, campeões olímpicos, né? Então você tem o Marcelo Negão, ele foi campeão olímpico de voleibol, você tem o Amoroso, jogou na seleção brasileira, você tem aí outras, pessoal do tênis ligados ao tênis, ligados à natação, pessoas que obtiveram grandes índices às vezes e não conseguiram ir para a Olimpíada, porque na realidade acaba indo um só, mas que tem o perfil, né, de preparar o atleta. Nós temos estimulado essas instituições protagonizadas por estes campeões, né? Você pega o Edmilson lá de Itapetininga, né? Ele mora lá, então o que ele tem? Ele tem um instituto lá dentro, trabalhando com quase 1000 crianças, né? E com o nome que ele tem dedicando-se a essa atividade. Foi campeão mundial de futebol, né? Então, estas pessoas todas são estimuladas a fazerem isso, fazerem os programas, apresentarem os programas, nós fazemos análise e eles fazem a captação de recursos através da Lei Paulista, né? Nós temos pedido isso, né? Que, olha, o campeão crie o seu instituto. O seu nome é fundamental para que a coisa seja séria, porque nenhum atleta que tenha recebido medalha olímpica, que tenha um histórico como eles têm, nenhum atleta desse vai sujar o seu nome. Vai deixar de criar uma OCIP, de criar uma ONG, de criar qualquer entidade do terceiro setor ligado ao esporte e vai fazer uma falcatrua, né? Assim você tem a Paula, por exemplo, a Magic Paula, por exemplo, tem um instituto que... o instituto dela faz muitos programas, não só no estado de São Paulo, mas faz no Brasil, através até de outras leis, né, da lei federal. E nós também estamos fazendo com ela na lei estadual. Nós gostaríamos que isso fosse difundido para ex-atletas, na área do basquete, na área do voleibol, na área do futebol, na área da natação, na área do atletismo. Xadrez, por exemplo. Xadrez, né? Nós queremos desenvolver agora com a Federação Paulista de Xadrez um programa. Rugby. Você fala assim, olha, quando fui para lá, eu falei assim, mas tem rugby? Tem. Né? Tem aqui na favela do Paraisópolis. Tem um programa financiado pela lei de rugby em Paraisópolis. Você fala, quantas crianças tem? Quantos jovens tem? Tem mais de 300 jovens praticando rugby hoje, financiado pela lei. Então, é um esporte britânico. Britânico, totalmente para nós aqui, diz assim, como é que joga isso? Olha, eu não sei. Mas tem gente fazendo isso. Tem um grupo de pessoas fazendo isso. Esse esporte aí da Venezuela lá com... Agora me falou o nome, com taco. Beisebol. Por exemplo, nós temos escolinha de beisebol. E não é só isso. É esporte nacional cubano também, né? E não é só isso. Vamos falar então dos paralímpicos. Privilegiamos as atividades paralímpicas.
porque precisamos continuar fazendo formação de atletas paralímpicos, que esta geração que ainda está em ascensão poderá acabar daqui a um tempo. Claro. Nós precisamos fazer essa formação. O que é que está surgindo agora? As instituições especializadas em trabalhar com pessoas com deficiências, pessoas especiais. E eu tenho me surpreendido. Eu recebi ontem no meu gabinete o Medina, né? Que ele joga, ele não tem a perna direita, uma das pernas, né, não tem a perna esquerda, não tem os braços, não tem as mãos e é campeão de tênis de mesa. Incrível. É um negócio incrível, né? Agora, ele tem lá a instituição, nós aprovamos agora para ele lá, para a instituição deles, um recurso para que eles façam o treinamento e uma competição estadual de tênis de mesa. Agora, quem que está fazendo isso? É o Medina. Ele é a referência. Olha, é impressionante se você vê esse homem, o que ele faz com aquela dificuldade que ele tem. Eu me sinto aqui um privilegiado, né? Não sei jogar tênis de mesa, mas ter os meus membros perfeitos, não é verdade? E às vezes reclamar de alguma coisa. E você vê esses exemplos de superação, né? Ele tem um apelido, o apelido dele é Kaique. Ele inclusive escreveu um livro, ontem ele me entregou o livro, tal, faz palestras. Eu vou levá-lo a fazer algumas palestras também, porque é muito importante que a gente dê aos jovens esse sentimento de que é possível. Aliás, uma coisa que eu percebi no que você colocou, as referências são importantes. São importantes. Nós precisamos... Porque elas agregam, né? Não é só no esporte, né? Nós precisamos também na política, né? De ícones. Se você não tem em quem olhar, né? Ou quem você olha te decepciona, a tua formação vai ser difícil. Aliás, falando nisso, ampliando um pouco o nosso escopo, né? Como é que você tem visto hoje a política nacional, né? com esse fair play que você desenvolve, né? na política? Como é que você tem visto isso, hein? Olha, o que nós estamos passando, Pinheiro Pedro, é uma coisa que existiu desde os primórdios da República. Não adianta nós aqui, eu costumo dizer, olha, nós não usamos fraldas, vamos analisar isso com muita seriedade. A política sempre foi enxertada de muitos defeitos, né? Existe lá podemos nos lembrar aqui do José Bonifácio de Andrade e Silva, e existe também os políticos que na época trabalhavam contra essa evolução toda. Muitos, historicamente, a gente sabe disso. Isso veio, uma coisa crescente. Hoje nós temos mais conhecimento em função dos meios de comunicação, das transparências, o povo tem outra formação. A exigência que nós temos hoje dos nossos direitos são muito maiores e nós estamos vivendo um sentimento de moralidade, da necessidade de que as coisas sejam tratadas com muito mais moralidade do que eram no passado e que teve esse histórico crescente. Mas você sente que a estrutura dos governos, essa estrutura ainda continua no século passado, né? Pois é. Ainda não entendeu essa transparência. O que nós não temos tido são, na minha opinião, e eu vivi isso como prefeito, eu analiso que eu fui um bom prefeito, mas eu não acertei em tudo que eu fiz, não. Fazendo uma análise depois que você sai, eu me considero assim, uma pessoa que não acertou. Eu acho que eu ficaria entre 70% e 75% e eu falhei em 25% das minhas ações. O bom é que as minhas ações não afetaram o crescimento da minha cidade. Mas em outros lugares, os nossos erros afetam o crescimento, desenvolvimento, seriedade com o trabalho. O que a gente vê hoje, por exemplo, você pega de nível Brasil, depois você desce para estados e desce para municípios, é que muitas vezes nós erramos em projetar o futuro e priorizar algumas questões, não é? Se nós tivéssemos definido na área de transporte, se na década de 50 não tivéssemos acabado com as ferrovias, nós estaríamos vivendo o caos hoje no transporte e no sistema viário? Teríamos que estar investindo hoje bilhões de reais para tirar das ruas um objeto que nós colocamos nas ruas, porque deixamos de investir no sistema ferroviário, e aí põe metrô, trem, o que você quiser, nós optamos por coisas. Na verdade, diferentes. A gente ainda não tem o costume do planejamento, né, Clóvis? Planeja-se, mas é muito lento isso. E nós priorizamos lá na década de 50 o que está nos afetando hoje aqui, 60 anos depois. Agora, nós colocamos tudo isso na rua. Nós incentivamos esse tipo de coisa. Nós não tínhamos... Tá certo, há 60 anos você não tinha internet, você não tinha conhecimento científico do que vai acontecer. Hoje você consegue hoje raciocinar o que pode acontecer daqui a 10 anos. Lá atrás você não tinha. Bom, mas nós, há pelo menos 30... Mas a gente tem que pensar um pouco uma coisa, né, Clóvis?
quando a gente fala na política automotiva, que é o que você mais está atacando, né? A gente não pode pensar na política automotiva como única responsável, quando na verdade o que a gente observa é a falta de investimento no transporte público todos esses anos. Então, né? Você pode fazer isso e poderia ter feito. Olha, eu moro em Ribeirão Pires. É inaceitável eu ter que vir para São Paulo, no centro de São Paulo, com um carro. E só eu dentro do carro. E eu acompanho isso. Se eu tivesse um sistema ferroviário, trem, um sistema de metrô expandido, eu gastaria... Ou até mesmo o transporte pela represa, né? Aí seria até demais. Mas esse caso aqui, eu sou um caso típico. Eu saio de Ribeirão Pires, eu não consigo chegar hoje com facilidade no centro de São Paulo. Aliás, eu até consigo chegar porque eu ainda sou um privilegiado. Eu tenho CPTM, depois eu posso pegar o metrô ali numa das estações que tem e chegar na estação São Bento. Mas aí você pega, mas e São Bernardo, que ele não tem trem? Não é verdade? E Diadema, que não tem trem. Então, aí o que você está fazendo? Você está botando ônibus, carro, porque nós não tivemos o planejamento e essa visão. Agora, eu estou falando que cientificamente é mais fácil agora. Mas há 30 anos atrás, 40 anos atrás, quando eu comecei na política, eu já tinha lido algumas coisas que faziam as críticas à desativação do sistema ferroviário como sistema de carga e transporte de pessoas e de comunicação. Há 40 anos atrás eu já ouvia isso. Do Império para cá nós perdemos 40 mil quilômetros. Pois é, não é possível isso, né? Então eu estou falando aqui de mobilidade, mas você poderia... pegar a área da saúde, a área da educação, né? Agora nós estamos nos incomodando bem com a educação, fazendo avaliações, coisas que não se fez no passado. Nós somos privilegiados porque olha para trás, vê os seus amigos, vê quem é que conseguiu chegar num posto melhor, né? Eu perdi muitos amigos no meio do caminho. Né, a gente contabiliza perdas na vida. Né? Tem que contabilizar, mas eles teriam outras oportunidades se nós tivéssemos uma melhor avaliação. Aí você vai colocando. Mas eu acho que há tempo de se melhorar, né? Eu acho que essa geração agora, com esses movimentos que nós tivemos no mês de junho e julho, eu acho que vamos ter uma história um pouco diferente na política. Pessoas que já tenham sido ultrapassadas, eu me considero também dentro desse meio, poderão ceder seus lugares para uma nova mentalidade. Você está ultrapassado no quê, meu amigo? A idade. Vamos pensar uma coisa que por que essa pergunta é muito interessante a gente ver. Olha só, você começa o bloco do programa todo falando sobre os avanços na área de uma política setorial que você entende melhor que ninguém. Né? E uma outra área que você entende também melhor que ninguém, que é a da política, o que a gente observa a diferença? Aqui, na área de esportes, turismo, lazer, turismo não tanto, mas esporte e lazer, né? Houve planejamento, né, Clóvis? Nós estamos vendo o governo do estado de São Paulo, no caso específico, planejar com as prefeituras, né? Mas a gente não faz planejamento político, né? Para a política, né? Está faltando essa formação, né? Que devia ficar a cargo dos partidos, diga-se de passagem. Pedro, eu vejo assim, olha, como é que nós deveríamos começar na preparação dos candidatos, né? É um sonho, isso é meio utópico, né? Olha, como é que você vai preparar o candidato a vereador? Você tem uma Câmara Municipal hoje que quando assume, 90% não sabe o que significa ser vereador, né? Ele vira um pombo-correio, um office boy da comunidade, e ele não tem muito incômodo... É um despachante, né? Ele não tem muito incômodo com o executivo está fazendo. Sim. Eu fui vereador e fui executivo. Eu experimentei das duas maçãs, não é? Então, eu sei exatamente o que acontece lá. Nós teríamos que preparar, né? Criarmos aí escolas de governo, criarmos escola de conhecimento, o que é um vereador, como se elabora um orçamento, para que serve o orçamento. Botar referências. Claro. Eu acho até hoje, que a gente tem discutido isso com alguns grupos, que o próprio governo, o governador hoje, teria que fazer uma campanha, né, e ele vai ser candidato à reeleição, de uma mudança no sistema de governo, novos projetos, coisas diferentes. Porque é isso que a sociedade quer hoje, que essa juventude está pedindo hoje. O que é que eles querem? Nós temos que descobrir e planejar o Estado de uma forma diferente. Um prefeito tem que planejar o seu município de uma forma diferente. Né? Se você não tiver essa capacidade de visualizar isso e permitir que isso aconteça, você estará superado para a política. Né? Por mais que eu me adapte, que eu me atualize, eu tenho também esse medo. Olha, tem gente atrás vindo com ideias melhores.
que você vai fazer? Eu vou ser a escada para que ele possa subir. Se você pensar cidade, pensar estado, pensar união. Agora, é muito difícil mudar isso, né? É muito difícil mudar, exige muito trabalho, é um tempo longo. Alguém teria que começar. Eu começaria pelo Legislativo Municipal. É uma mudança... Que é onde se resolve os problemas. Uma mudança, né, né? drástica para ensinar. Ou seja, nós seríamos obrigados a ensiná-los qual é a sua verdadeira função, o que significa ter um orçamento, que tipo de cobrança você faz do executivo, qual o comportamento que você vai ter ao longo do tempo. Um curso básico. Um curso básico de conhecimento para ele chegar lá, ele poder analisar um projeto de lei, ele poder saber o que significa aquilo, poder saber o que é uma transferência de contas. Ele não consegue muitas vezes saber isso. E os que sabem formam seus grupos, dominam os grupos, porque aquele coitado vai viver de migalhas de conhecimento daquele mais vivo e mais esperto. Se você é vivo e esperto para o bem, pode ser para o mal. E aí mas você pode ser vivo e esperto para o mal. E aí, né? É então, onde acontece. Precisaríamos que mais gente tivesse conhecimento. E para o bem, né? E para o bem. Eu acho que, diante disso, nós estamos aí encerrando essa entrevista fantástica com uma lição do nosso queridíssimo amigo Clóvis Volpi, né? Nosso secretário adjunto de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, e um quadro político referência para todos nós que lidamos com a política nesses últimos quase 40 anos. 40 anos. Muito obrigado por sua presença. Você irá voltar, com certeza, mais vezes ao Ambiente Legal. Estou aqui à disposição. Muito obrigado a você pela oportunidade. Foi muito bom estar aqui. Obrigado. E obrigado a você por nos ter assistido e até o próximo programa Ambiente Legal. Obrigado.